Terceira séries, bom dia. Tô até conferindo aqui se é bom dia mesmo, sim. Todas as aulas vão assistir juntas. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma aula, né? Para quem tá online já está acostumado, para quem não tá, volta a assistir nesse formato, né? Hoje, primeiro vamos fazer um breve contexto, né? Nós estudamos a formação do território brasileiro, colonização, exploração, formação, ocupação. Aí nós estudamos na aula passada como constituiu-se os povos brasileiros, tá? Então nós estamos vindo do macro para o micro. E hoje nessa aula nós vamos entender a formação da região centro-oeste, no centro do país, né? No centro do território brasileiro. Então, o objetivo da aula de hoje é compreender a formação da região centro-oeste, tá bom? Então, vamos para mais uma aula. Essas aulas, elas são breves, práticas, rápidas de entender e bem mais curtinhas, tá? Então, olha só, a gente faz um contexto histórico da região centro-oeste, né? Nem sempre, gente, desculpa. Nem sempre essas regiões essas divisões regionais, essa regionalização, são como eram antigamente, né? Vem mudando ao longo dos anos, né? Os territórios foram sendo definidos, as relações, os seus agrupamentos, pelos seus aspectos físicos, naturais e culturais, vem acontecendo no decorrer da história, né? Então nem sempre a gente teve. Por isso eu trouxe para vocês, olha só esse mapinha, né? Esse mapa aqui que nos mostra o quê? Que, olha só, a região centro-oeste só tinham duas divisões, dois estados apenas, Mato Grosso e Goiás. Então a gente vai ver que essa influência histórica faz parte desse processo, tá? Para vocês terem uma noção. Então assim, misericórdia, gente. A história do Centro-Oeste, assim como outras regiões, está atrelada a quê? Processo de colonização. Só que aqui a gente já entra no período da ocupação, porque quando eles chegaram na região Centro-Oeste, eles já estavam ocupando ao invés de só colonizar e explorar, tá? Que país que fez isso, gente? Portugal, né? Então, devido à nossa posição geográfica, que nós estamos no centro, a única região não banhada pelo mar. Ai, vamos abrir um canal e trazer o mar para cá. Como se fosse fácil assim, né? A única região não banhada pelo mar é a região centro-oeste. E devido a ser no centro, ter uma maior dificuldade para chegar, ser de mais difícil acesso, foi uma das últimas regiões exploradas pelos portugueses, tá bom? Os primeiros registros de exploração do território aqui no Centro-Oeste foi por meio das incursões dos bandeirantes, né? Que a gente tem na Bartolomeu Bueno, tá no centro de Goiânia, então tá. Os bandeirantes saíam de São Paulo, região mais urbanizada, né? Com grandes desenvolvimento, urbanizada assim, nos núcleos urbanos, né, os pequenos engenhos e tudo, então eles saíram de São Paulo e adentravam a região brasileira em busca de jazidas de minerais de alto valor econômico. Um deles era o ouro, e sim, tínhamos ouro, muito ouro na região centro-oeste, né? Então começa esses períodos de exploração. Nós temos cidades históricas, que seu relevo é acidentado, que nós temos uma constituição padrão colonial por causa desse processo, né, de colonização dos bandeirantes através da mineração, tá bom? O que acontece? A descoberta desses minerais potencializou os primeiros núcleos urbanos da nossa região. Quais? Lembra lá a mapinha? Eu só tinha o quê? Mato Grosso e Goiás. Mato Grosso e Goiás. E aí, o que acontece? Lá em Goiás e Cuiabá, nós temos os primeiros núcleos urbanos da região centro-oeste. Sim, nós temos. Olha nessa imagem aqui, ó.
Esse aqui é em Goiás, né? Que são ali os primeiros. Cidade histórica? Sim, Goiás é uma cidade histórica. Cuiabá continuou sendo a capital, né, de Mato Grosso, e Goiás não foi a capital. Aí construiu Goiânia por causa da questão populacional mesmo, a quantidade de pessoas. Isso é um assunto das próximas aulas, que agora a gente está nesse contexto histórico, tá? E a preocupação dos portugueses para proteger esse território e delimitar fronteiras fez com que a criação desses núcleos urbanos e instalação militares. Gente, tinha muito ouro nessa região. Então vamos defender, né? Até porque lembra, depois do Tratado de Tordesilhas teve o Tratado de Madrid, que parte fica para Espanha, outra para Portugal. Portugal sempre com a maior fatia do bolo, tá bom? E aí nós temos essas instalações militares. Uma delas foi em Cuiabá, hoje, né? Corumbá, desculpa, hoje no Mato Grosso do Sul, tá? Hoje no Mato Grosso do Sul, na cidade não tinha. Olha aí, as primeiras cidades que surgiram, né, com a mineração, nós temos Cuiabá, Rosário do Oeste, Diamantina e Paconé no Mato Grosso, e Goiás, Lusiânia, Rio Verde e Jaraguá no estado de Goiás. Então, nós temos várias cidades que surgiram no período da mineração, vários núcleos urbanos, tá bom? E aí, olha aí, né, Bartolomeu Bueno, lindo, né? Estátua, o cara ameaçava e assim vai. Eis a hipocrisia brasileira. Aí no final do século XIX, início do século XX, houve sim um aumento do processo de ocupação da região e da criação de novos centros urbanos de pequeno porte na região centro-oeste, tá bom? Então, nesse período, a gente já tinha ali a criação das linhas de telégrafo, que isso faz parte da globalização, da comunicação. Não tem como você escoar, não tem como você produzir, não tem como você levar, nem explorar, se você não tiver meios de transporte, estradas, se você não tiver meios de comunicação. Então, nesse período, a gente destaca o quê? As linhas de telégrafo utilizadas para a comunicação, assim como a ferrovia Nova Oeste, que era entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, que era só Mato Grosso, depois foi se criando essa regionalidade e se tornou Mato Grosso do Sul. Então, as linhas de transporte e comunicação fizeram parte do desenvolvimento da região centro-oeste, tá bem? E o incentivo governamental em nível federal e estadual com a instalação de colônias de povoamento. Então, a gente tem o quê? A gente tem esse incentivo para desenvolver essa região. Fator importante, desenvolvimento da região centro-oeste, gente. Construção de Brasília, sem dúvidas. JK falou, eu vou iluminar o Cerrado, Planalto Central, desculpa. Eu vou iluminar o Planalto Central. E JK faz isso quando a gente chega, tá indo para Brasília à noite, por exemplo, você vai descendo ali. BR-153 não, GO 070, a gente consegue verificar o quanto ele iluminou o Planalto Central, né? Mas esse incentivo fez com que construísse essas colônias de povoamento, e aí, ao longo do século XX, nós temos o quê? Duas cidades planejadas, Goiânia, capital de Goiás, e Brasília, capital do mundo, que desenvolveu muito para o nosso crescimento econômico e demográfico, até porque muitas pessoas vieram para trabalhar, né, na construção de Brasília. Então, assim, gente, Brasília, já tinha Goiânia? Sim, claro, né? Já constrói Goiânia, planejada para tanto quantidade populacional, e isso faz um boom que não se cabe mais pessoas em Goiânia, né? Então a gente tem ali esses crescimentos dessas duas cidades. Vocês como bons anapolinos, eu goiana, me naturalizando aí anapolina, vejo Anápolis no meio de duas capitais, uma federal e uma capital estadual. A gente está muito bem, né, gente? E aí, hoje, o motor econômico do Centro-Oeste, o que é? O agronegócio, claro, que contribui para o crescimento da região e da transformação do território centro-oestino. Então, aqui é só para a gente ver, visualizar, né? Nós vamos visualizar a região centro-oeste, olha que lindo, atualmente, né? Goiás, que era tudo junto, Tocantins foi para o norte, uma questão territorial.
e de aspectos físicos e climáticos e de biomas. Aí nós temos aqui a região centro-oeste, então, para que vocês possam observar que é a região que nós moramos. Então, olha só, o processo de ocupação aqui no Nordeste, de processo de colonização no Nordeste, de ocupação no Sudeste, depois vem para o Norte, e aí por Sul e por último na região Centro-Oeste. Então, olha só, eu fiz um bem tópicos mesmo para vocês, né, mentalizarem, porque depois desse slide nós vamos ficar com a aula do Portal Net Escola, uma aula complementar que fala sobre isso numa visão mais ampla. Então, eu vou fazer falei hoje, né, nessa aula sobre essa formação no território brasileiro, do território da região Centro-Oeste, e ele vai abordar de uma forma mais prática, tá? Então, após, quando eu terminar esse slide, vocês vão assistir uma aula do Portal Net Escola. Tá disponível para vocês também, mas eu já coloquei aqui, né, para ficar mais fácil, beleza? Então, olha só, a gente tem as fortificações militares que deram origem à cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e cárceres no estado do Mato Grosso. Sim, claro, com certeza, vamos instalar nossas bases militares para proteger o nosso ouro, tá? E aí, em 1890, o militar marechal Cândido Rondon, nascido em Mato Grosso, de origem indígena, comandou a construção de uma linha telegráfica entre Cuiabá e a região do Rio Araguaia, que até então chegou a Goiás. Então, o cara era um marechal com raízes indígenas, de origem indígena, ele faz essa construção coloca uma linha entre Cuiabá e o Araguaia, e depois que chegou até Goiás, hoje conhecido como Goiás Velho ou Cidade de Goiás. Em 1914 foi inaugurada a Ferrovia Nova Oeste, que saiu de lá de São Paulo e chega até Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Nós temos a ferrovia ali. Goiânia, capital de Goiás, projetada e construída para abrigar uma população de 50 mil pessoas. Quantas pessoas tem Goiânia hoje? Pesquisem, peçam pai Google. E só foi fundada em 1937. E aí, para estimular o crescimento da região Centro-Oeste, em 1940, o governo federal criou 2 áreas de colonização. A colônia de Dourados, ao sul de Campo Grande, e a colônia de Goiás, ao norte de Goiânia. Então, tá vendo como desde 1940 vem aí para poder desenvolver a região Centro-Oeste, e a inauguração de Brasília em 1960. Na verdade, nós vamos voltar depois na construção de Brasília. Vai estudar a construção de Goiânia, de Brasília, para ver esse desenvolvimento da região Centro-Oeste. Então, nessa aula de hoje, gente, nós vimos como foi formado, como que chegou, qual atividade que fez o desenvolvimento, a ocupação dos primeiros núcleos urbanos, mineração. Então, nós temos relevos acidentados, cidades históricas, devido ao processo de mineração, um dos ciclos econômicos da formação do território brasileiro, tá bom? Fiquem com a aula, né, do site ali do Seduce Escola, Seduce em Ação, e qualquer dúvida à sua disposição. Não esqueça no final dessa aula, comentar no vídeo, assinar sua frequência e deixe seu like, tá bom? Beijo, meus amores, fiquem com a aula e até a próxima aula. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para a 3ª série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Alejandro e o nosso tema de hoje é sobre Goiás, os aspectos físicos. Então nós temos aqui a Geografia de Goiás, um conteúdo importante para os estudantes da 3ª série do ensino médio. Então aqui nesse conteúdo nós temos a habilidade, que é localizar sua cidade, seu município em mapa e percebê-lo como parte integrante do espaço goiano brasileiro. O conteúdo, aspectos geográficos e históricos de Goiás. Nesses aspectos, lembrando que hoje a gente vai ficar com os aspectos físicos, tá? E os aspectos históricos a gente vai deixar para uma outra aula. Então, a primeira coisa aqui, a gente tem a localização de Goiás. Então, observando aqui no mapa, a gente observa já o estado de Goiás, né, numa posição bastante centralizada, e ali as suas fronteiras, tá? Então, esse é o mapa físico aí do estado de Goiás.
Aqui a gente traz dois dos grandes símbolos do estado de Goiás. Então, primeiro aqui, a gente tem o brasão, né, do estado de Goiás e a bandeira de Goiás. Primeiro aqui no brasão, a gente vai ver esse símbolo, né, aliás, tem muita simbologia nesse brasão. Primeiro aqui o formato dele, o formato de coração, justamente pela posição do estado de Goiás. Então, Goiás, por estar bem centralizado no território brasileiro, a gente já considera aí o estado de Goiás como o coração do Brasil. Na parte superior desse brasão, a gente observa aí a representação da cidade, né, da nossa capital nacional, então a cidade de Brasília. Então, também aqui colocado, né, a nossa principal produção, que é a produção pecuária, então a produção de gado, né, a pecuária bovina. A gente tem aí do lado, representado de amarelo, justamente as riquezas naturais do nosso estado, principalmente fazendo remetendo aí a presença do ouro, né, que fez muito parte aí do início da nossa história, né, da colonização, da ocupação do estado de Goiás. Aqui de azul, nós temos a representação do rio Araguaia, extremamente importante aí, né, até hoje, desde o início da nossa história e até hoje. Então, mostrando aí a importância desse rio. Nós temos aqui algumas hastes, né, algumas folhas, justamente mostrando a importância de alguns outros produtos, que são café, a cana, o arroz e o fumo, também alguns dos principais produtos aqui do estado de Goiás. E embaixo, uma intenção histórica ali também. Então, quando Bartolomeu Bueno chegou aqui em Goiás, nós temos aí o contato dele com os índios, e aí Bartolomeu Bueno ele fazendo justamente mostrando fogo para os índios, tá? Então, justamente remetendo a isso. Então, muitos símbolos aí nesse brasão que nós temos do estado de Goiás. Aqui nós temos a referência sobre o tamanho da área. Então, primeiro nós vemos aqui o Brasil e aí bem centralizado o território de Goiás. Goiás, ele representa praticamente aí 4% do território brasileiro. Já na região centro-oeste, Goiás ele vai representar 21,17% do território da nossa região, que é a centro-oeste, ou seja, junto com os outros estados, que são o estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos uma forma de regionalização do nosso estado. Então, aqui nós temos as mesorregiões do estado goiano. Então, aqui as regiões, só uma forma mais breve, né? A gente vai ver aqui região norte, a região nordeste. Então, as regiões, né, as mesorregiões do nosso estado. Então, uma subdivisão. Lembrando aí que nós já temos a divisão do Brasil em macro-regiões, a divisão também geofísica, né, do nosso território. E aqui uma forma de regionalizar o estado de Goiás. Uma outra forma de regionalizar, nós temos aqui as meso- e micro-regiões. Então, aqui já não são, né, já aumenta o número de regiões. Nós temos um total de 18 regiões no território goiano, no estado de Goiás. Então, as micro-regiões goianas. As características do nosso estado. Goiás, região centro-oeste do país, como nós havíamos dito, e ela ocupa uma área de 340.086 quilômetros quadrados. Possui uma população superior a 6 milhões de habitantes. Lembrando aí também, desconsiderando o território do Distrito Federal, tá? Então, só o estado de Goiás. Densidade demográfica, então o que é a densidade demográfica? População relativa, ou seja, a população absoluta dividida pelo tamanho do espaço, tá? Então a gente vai ter aí o tamanho do espaço pelo tamanho da população. Densidade demográfica é de 19 habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente tem um território que é pouco povoado, tá? Um espaçamento, lembrando aí que a população ela não é bem distribuída. Então a gente vai ter a região metropolitana de Goiânia, uma maior concentração da população. Porém, é um estado pouco habitado, tá? 19 habitantes por quilômetro quadrado. É o 7º estado em extensão territorial. Então, dos nossos estados brasileiros, nós somos o 7º em extensão de território, beleza? O estado de Goiás, ele limita-se ao norte com os estados do Tocantins, ao sul com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a leste com a Bahia e Minas Gerais, e a oeste com Mato Grosso. Então, a gente observa que ele, por estar bastante centralizado, ele vai fazer fronteira e limite com vários estados brasileiros, o que vai fazer, inclusive, parte da nossa história, essa importância, né, centralizado aí no território brasileiro. Como que vai fazer parte da nossa história? As ferrovias e as rodovias, elas estão presentes na nossa formação territorial. Então, por estar muito centralizado,
a gente vai ver o estado de Goiás e inclusive a região centro-oeste fazendo uma ligação com os outros estados e com as outras regiões do Brasil, sendo bastante importante aqui, inclusive um porto seco, né, no nosso estado, que é situado ali na cidade de Anápolis, beleza? As características do estado, nós temos Goiás, possui 246 municípios emancipados. Então, aqui um mapa do estado de Goiás mostrando os nossos municípios. É claro que alguns são extremamente pequenos, tá? Não necessariamente pequenos em território, mas a gente vai ver até mesmo a infraestrutura de algumas cidades bastante precárias, inclusive com uma dependência de outros centros urbanos, tá? Cidades que a gente pode dizer assim, no mundo globalizado de hoje, nenhuma cidade vive isolada, mas cidades onde elas dependem da educação, da saúde, até mesmo de segurança de outras cidades próximas, certo? Então, formando aí centros urbanos maiores. Região metropolitana de Goiânia. Então, a gente tem aqui, primeiro, um mapa de 2005 com a região metropolitana de Goiânia. A gente tem aqui a mancha populacional, a concentração maior na cidade de Goiânia e, quanto mais próximo, maior concentração de população. Lembrando que aqui, essa zona metropolitana, ela não está totalmente formada. A gente tem um mapa um pouco mais recente aqui, onde nós vemos, né, 20 cidades aí fazendo parte da zona metropolitana. Então, nesse mapa mais atual. Goiânia, que é a sua capital, é o núcleo polarizador da região metropolitana, aglomerado de 20 municípios que abriga mais de 2 milhões de habitantes. Então, Goiânia, lembrando que esse é a única zona metropolitana daqui, tá? Tem uma tendência, porque a zona metropolitana mais próxima é a cidade de Brasília. Então, tem uma tendência para que a gente tenha, é claro que eu estou falando de futuro aí, pelo menos uns 15, 20 anos pela frente, tá? Da gente ter uma megalópole aqui na região centro-oeste. Então, juntando com a cidade de Brasília, né, e o crescimento também de Anápolis, que está entre as duas cidades, a gente pode ter num futuro aí, né, ainda um pouco distante, uma megalópole, juntando a zona metropolitana de Goiânia com a zona metropolitana de Brasília, inclusive juntando ali no meio, né, uma zona metropolitana também da cidade de Anápolis. Tá? Então, uma megalópole pode se formar no futuro aqui do nosso estado. Pontos extremos do estado. Aqui eu tenho as coordenadas geográficas do estado, então os pontos extremos, o norte, sul, leste, oeste, tá? Então os pontos extremos do nosso estado em coordenadas geográficas. Lembrando que os limites do nosso estado, eles são dados aí por limites naturais. Então ao sul, o que dá o limite do nosso estado ao sul? É o Rio Paranaíba. Ao oeste, a gente vai ter aí o Rio Araguaia. A gente vai ter ao leste e nordeste, a gente vai ter aí a divisão justamente marcada pela Chapada dos Veadeiros. Então, o Planalto ali central, né, a gente vai ter esse Planalto dando limite no leste e no nordeste do nosso estado, beleza? Então, pontos naturais aí fazendo essas fronteiras. Mas, para título de curiosidade também, as coordenadas geográficas do nosso estado. Aqui a gente tem uma tabela que ela vai mostrar o tamanho das áreas das regiões brasileiras. Nessa tabela, o que a gente observa? O Brasil com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e a gente vai ter aí a maior região do Brasil é a região norte, com mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. A nossa região, que é a região centro-oeste, ela vai ficar em segundo lugar. Então, o centro-oeste é a segunda maior região do Brasil. E em terceiro lugar, a gente vê ali o nordeste com um território bem próximo do nosso, tá? Bem próximo em questão de tamanho, beleza? Então, região centro-oeste é a segunda maior do Brasil. Brasil Geologia. O que a gente observa aqui nesse mapa do Brasil da Geologia? Lembrando que o nosso foco é o estado de Goiás. Então, o que a gente observa aqui? Que logo ao sul do estado, a gente vai ter aqui, ó, segundo a legenda, nós temos o derramamento de basalto. Então, na nossa economia, essa geologia ela vai influenciar também, porque como teve o derramamento de basalto ali nessa região sul, é também os solos mais férteis do estado de Goiás. Tá? Então, pela geologia, a gente vai ter também a agricultura se instalando na região sul do Brasil, do estado de Goiás. Tá? Então, no sul, um grande desenvolvimento da agricultura, por conta de solos mais férteis. Tá? Mas a região central, mais próximo de Goiânia, aliás, o entorno de Goiânia, a gente vai ver aí uma região mais industrial
e comercial. Então, a indústria e o comércio se estabelecendo ali nesse centro, né? Já o norte do estado de Goiás é onde se desenvolveu e até hoje tem uma grande importância a mineração. Então, nós temos ali justamente cidades como Pirinópolis, Minasul, cidades como Cidade de Goiás, né? São cidades que surgiram com a mineração e até hoje a gente vai ver cidades do norte tendo ainda uma grande influência essa mineração. É claro que ela começa com a mineração do ouro e hoje a gente vai ver outros minérios tomando aí, né, a economia, beleza? Além da geologia, a estrutura do relevo. O que a gente observa nessa estrutura do relevo? A gente está numa região que é bastante plana, tá? A gente é uma região do Planalto Central. A gente observa grandes elevações, porém é um planalto. Então, a gente vai ver isso, 65% do estado de Goiás é de formação plana, o que é excelente para a ocupação humana, para a construção de cidades, né, para o surgimento de cidades, inclusive 2 cidades planejadas aqui na nossa região. Tá? Lembrando, eu estou considerando também, nesse caso, eu estou considerando Brasília também, né, presente aqui na região do Planalto Central. E Goiânia também é uma região bastante plana, inclusive a escolha das 2 cidades que são planejadas, um dos fatores que foi levado em consideração é esse relevo, né, bastante plano. A gente pode observar Goiânia mesmo bastante plano. Em algum ou outro lugar a gente vai ver um morro, né, mas a cidade praticamente toda é bastante plana, com pouca declividade. O estado apresenta, em geral, baixa declividade, não impedindo a ocupação e muito menos prejudicando ou influindo significativamente na mudança climática. Cerca de 65% da superfície de Goiás são formadas por terras relativamente planas. Bem, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula da terceira série, a gente vai falar também sobre a hidrografia e sobre os aspectos históricos. Mas não saiam daí, pois após o intervalo nós teremos a aula de língua espanhola com a professora Luciana, para você que é estudante da terceira série do ensino médio. Tchau e até a próxima!